Olá! Tudo Oi, bem, oi. querido? Tudo jóia? Como Olá, você tá, Zé? Tudo, tudo tudo bem? jóia, graças a Deus, tudo jóia. Tô bem, tá chegando bom o Tá som sim, aí tô para te ouvindo você? bem. Para você também? Tá ouvindo? Tudo bem, tô te ouvindo Ah, bem então tá também. bom. Que Tô te bom, ouvindo, o pessoal tá que entrando bom. aí, ó. E aí, como é que você tá? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo. Sejam todos bem-vindos. A sua internet é que tá dando um leve delay, Tá um Lucimária. pouquinho, mas deixa eu ver aqui. Sua internet tá entrando e saindo. Ok, confere aí. A minha não tá caindo não, a minha tá boa. Anderson Zanata, seja bem-vindo. Jonathan Ferreira, boa noite. Cabeda Fernando. Lucimária, ela vai entrar novamente porque a internet dela estava com um pequeno probleminha. Quando ela entrar novamente, eu a convido. Oi, olá. Estou enviando o convite a ela. Pois é, vamos ver se melhorou agora. Vamos Como é ver que se tá aí? melhorou. Isso, melhorou? Está dando um leve delay, mas agora melhorou. Agora eu estou Melhorou? te vendo. Deu pra... Tá legal? Lucimária, E aí, como é que tá? tá legal agora. Então, Tá melhorou. legal. O seu som é que tá Tá baixinho baixinho? ainda. Tô no fone Tá. aqui. Oxe, como é que tá? O meu acho que tá O legal. seu tá. O pessoal tá ouvindo bem ou não? Tá legal, não é? Então, ó, fique à vontade. Não, agora Tá tá. legal? Dá pra ouvir bem? É, tá legal. Tá bom agora. Fique à vontade para você se apresentar. Ah, obrigada. Tá aí a gente começar o nosso Vamos sim, papo. Zé. Obrigada, né, primeiramente, pelo seu convite. Eu tenho acompanhado as lives, né, que você tem feito. Só gente boa. Então, obrigada por me dar a oportunidade, pelo convite. Fico muito lisonjeada, viu? Muito obrigada mesmo. E vamos lá, né? Esse convite que eu fiz a você, Lucimara, esse convite que eu fiz a você, porque eu acho a sua participação muito importante quando nós vamos falar não só de planejamento, mas de materiais também. Eu a conheço, já tem uma longa data e acompanho sempre o seu trabalho. Então, a sua participação é importantíssima e você fique à vontade. Eu vou mostrar algumas coisinhas só para a gente entender o que era o material de prótese, Não, tá. tá? E o que evoluiu esses Nossa, nem materiais, fala, né, Zé? Tá tá ótimo. certo? Então, a Então palavra é tá, Zé. A sua. gente se conhece há uns 20 anos já, né, Zé? Por aí, de 15 anos pra frente, né? Desde quando eu estava na Dente Brás, nossa, assim. Exatamente. Mas é isso. Bom, então, me apresentar. Eu sou Lucimara, sou especialista em prótese total, tecnóloga, né? Estudei na Metodista, depois fui fazer a especialização, depois da sua turma, NAC. Pois é, tá ouvindo? Pois é. Deu uma travada aqui. Tá cortando, o seu Tá som continua cortando. cortando, Lucimara. Puxa vida. Deixa eu ver Tá aqui. cortando. O meu O seu tá não tá dando corte não, não nada, é? tá perfeito o som. Perfeito. E- Então, isso. oi.
Mas olha, você pode continuar. Eu fiz a especialização depois da sua turma. Você foi a primeira turma de especialização no Senac, não foi? Com o Walker. Eu fiz em 2001, Isso, 2002. Eu fiz 2003, 2004. E depois, eu não sei, para mim está travando um pouquinho, pessoal. Para vocês também? Está travando a imagem? Manda um pouquinho o seu. Tá. A sua internet aí que está com problema, Lucimara. Então, travou para mim. Agora está melhor. Tá ouvindo? Nossa, eu usei. Estou ouvindo. Então, eu fiz a minha especialização depois de você. E, na sequência, fui trabalhando, né, como consultora na Dentibras, depois fiz uns trabalhos com a VIP, enfim, e há 7 anos, né, eu dava aula também no curso técnico, e há 7 anos eu entrei para a Ivoclar. Então, eu deixei o laboratório, deixei as aulas e fui me dedicar como técnica na Ivoclar. Hoje eu sou especialista de produtos na área de prótese removível. Então, a parte toda de dentes, tudo que é prótese total é da minha responsabilidade dentro da Ivoclar. Então, estou aqui, né, para a gente falar dos materiais, falar da importância do planejamento e tudo mais. E eu agradeço pela oportunidade. Pode continuar. Oi, tá dando para ouvir aí? Não tá travado não, né? Não está travado, não. Agora então, não está travado. E assim né, Zé? A gente vê a importância. Hoje a prótese total cresceu muito, né? A gente tem acompanhado como os materiais estão evoluindo, como os profissionais da prótese total estão evoluindo, a qualidade de trabalho. A gente está vendo coisas maravilhosas, que quando eu comecei lá atrás, a gente era a prima pobre, né, da prótese, era tudo muito... era tudo fundo de quintal, protético que fazia prótese total, sempre era tratado, né, de uma forma bem simples, se portava de uma forma simples, né? E hoje a gente vê, de um bom tempo para cá, com a especialização principalmente, como foi bom a evolução do profissional que trabalha com prótese total, os dentistas valorizando cada vez mais, ainda mais com o protocolo, né, que cresceu muito, a prótese sobre implante. Então, eu fico muito feliz de ver essa evolução. E conversando com muitos profissionais, a importância, né, Zé, deles estudarem, priorizarem, né, todos os materiais, as técnicas, né, se preocuparem com isso. Então, é nossa responsabilidade sempre levar essa informação, falar do que tem de mais moderno no mercado, falar da importância dos materiais, das técnicas de montar dente, né? A importância de uma boa escultura de gengiva, não só por ela ser bela, como as caracterizações, mas da função, o ajuste oclusal, a acrilização, né? Qual é a importância que tem uma polimerização nas próteses, que eu venho daquele tempo que a gente punha as muflas dentro d'água e polimerizava tudo no susto, porque estava com pressa e a gente achava que a resina tinha que endurecer, não que ela tinha que polimerizar. Então, eu vejo que hoje a gente tem muita preocupação com a qualidade desses trabalhos, né? Então, é muito bacana a gente poder dividir
o que a gente tem de moderno com todo mundo aí, que já está atuando e os que estão chegando também, né? A gente tem isso, né, Zé, como missão, né? Estudar e passar. A verdade é bem essa mesmo. É bem por aí. Veja bem, Lucimara, vocês, quando eu digo vocês aí de São Paulo, Rio de Janeiro, vocês ainda tiveram uma coisa muito boa, porque as escolas foram surgindo, né? Os grandes mestres que a gente teve e tem até hoje estão aí nesses grandes centros, tá? A gente aqui no centro-oeste, no norte do país, nós não tivemos o mesmo desenvolvimento, porque as escolas surgiram muito tarde, né? Eu, quando iniciei, eu tive que aprender prótese dentro do laboratório. E a gente fazia tudo errado, né? A gente aprendeu a fazer errado. Depois de um tempo é que a gente foi corrigindo essas coisas, foi vendo outros profissionais trabalharem e outros professores, tá? E a gente foi mudando a história. Quando eu comecei, em 1970, logo depois eu passei a ser auxiliar no laboratório, e um belo dia, o meu patrão, quando eu ia saindo do laboratório quase meia-noite, ele me chamou, e ele não me chamava pelo nome, ele me chamava de menino. Eu tinha 16 anos na época, tá? E ele, menino, veio aqui. E tirou um dinheiro da gaveta e me deu. Eu falei, mas para que isso, seu Geraldo? Ele falou, não, é porque hoje você prensou 38 trabalhos. 38 prensagens no dia. Então, isso era uma loucura. Porque se cozinhava a resina, se fazia a cocção da resina, em 45 minutos, num caldeirão de água quente, tirava de lá e colocava num caldeirão de água fria. A gente não tinha livros para se estudar, eram caros. E a gente não podia comprar esses livros, era quase que o salário da gente do mês. Tá? Os materiais evoluíram muito rápido. Eu estou com uma prótese aqui, ó. Olha, eu gostaria até de mostrar essa prótese. Essa prótese foi feita, uma prótese que foi feita ainda quando não existia resina acrílica. Vulcanite, né, não é? Essa prótese foi um achado. Acharam essa prótese e eu ganhei de um dentista e ele me deu essa prótese. Essa prótese, provavelmente, ela deve ter uns 100 anos. Nossa. Que foi feita. Exatamente, era vulcanite, aqui tinha uma mola, tá? Ela tem uma mola lateral aqui, ó, e quando se colocava na boca do paciente, ela fazia isso daqui, ó, quando ele abria a boca, ó, tá? Então, olha o absurdo do que os materiais evoluíram. Muito. Tá? Olha aqui, ó, muito. Olha o que eu tenho aqui de dente, ó. Eu vou mostrar isso daqui para vocês porque é interessante. Olha aqui, era uma plaquinha de madeira. Esse é de... Tá? Isso era o que a gente tinha na mão, era o que o protético... Esse não é de cerâmica, Zé? Ou não? Esse dente é de cerâmica ou não? Não, ele já era de resina acrílica. Esse não era de cerâmica. Esse da prótese aqui, ó, era cerâmica. Tá? Essa prótese foi feita num laboratório na França, porque tem uma plaquinha aqui dizendo o nome do laboratório. Eu procurei esse laboratório e não achei, porque esse laboratório fechou nos anos 60. Tem uma plaquinha com o nome do laboratório e o número da prótese. Então, os materiais evoluíram e evoluíram rápidos demais da conta. As resinas acrílicas hoje são absurdamente fantásticas. Os dentes são absurdos. Nos anos 70, Lucimária, o dente que a gente tinha no mercado era só o dente, o Ivoclar, tá? E o dente da Dentsply. Tá?
Nós não tínhamos mais opção de dente. A gente tinha, Zé. Desculpa, engasguei aqui. Nós tínhamos os dentes. Quando eu entrei na prótese, nos anos 90, nós tínhamos o Ivoclar, que era o Vivodente, o Antares e o Postares, que era um dente do mesmo material do Vivodente, porém o Postares tinha aquela angulação maior. E nós tínhamos os dentes da Dentsply, o Biotone, mais simples, depois que chegou o Trilux. Eu conheci esses dentes de cerâmica, que a Ivoclar produziu também, mas eu conheci como museu já também. Né? Já não fabricava mais, né? Já não tinha mais para vender aqui no Brasil, enfim. Mas é uma evolução muito grande que a gente começou a ter de materiais, porque é importante a gente entender que dente que a gente coloca nos pacientes. Nós, como os profissionais no laboratório, temos que ter também esse conhecimento para trabalhar junto com o dentista e poder indicar para eles, junto com a nossa ideia, o que é trabalhar naquele paciente. Então, quem é o paciente? E a gente precisa conhecer o dente. Então, um dente de resina acrílica com crosslink, ele tem uma dureza, ele tem uma resistência. Com dupla ligação cruzada, que é double crosslink, ele tem outra resistência, outra resistência à flexão e abrasão. Um dente de resina composta também tem uma outro número, né, de resistência. Qual é o ideal para o paciente? Né? Então, é muito importante a gente conhecer, porque antes a gente tinha tão pouco oportunidade de dentes no mercado, a gente ficava muito... Ou era o Vivodente da Ivoclar, ou era o Trilux, quando ele chegou, nos anos 90, ou era o Biotone, que eram dentes mais simples. Então, a gente ficava muito limitado. E hoje não, hoje a gente tem uma gama de produtos no mercado. A gente só precisa conhecer quem é quem. Né? Então, aqui no Brasil, a Ivoclar, por exemplo, ela tem 3 linhas de dentes que atende muito bem todos os tipos de paciente das necessidades. Prótese total, removível, prótese sobre implante, depende da idade do paciente, da condição sistêmica dele. A gente pode, junto com o dentista, determinar qual é o melhor produto para esse paciente. É mais ou menos isso. Eu acho que isso é muito importante para o técnico conhecer, né? Qual é o material que ele tem para trabalhar, né? Não sei se você concorda, né? Qual é a sua opinião a respeito dessa questão, né? Eu indico muito para dentista que me procura quando ele é jovem, né? 50, 60 anos, com protocolo idoso, que tem dente que é o mais caro, que nós, por exemplo. Ou eu posso pôr um Vivodente, que é um dente que também é um dente premium, mas ele é um pouco mais barato. O que a gente coloca, né? Então, é importante a gente conhecer isso também. Porque antigamente a gente... Mas é assim como é também nas questões de... a gente tem hoje muitos tipos de técnica de polimerização, de resina, né? É importante conhecer o que é o mais ideal para a gente, porém dentro de um contexto do nosso trabalho, da nossa realidade, né? Eu acho que não só os materiais, mas as técnicas de trabalho também, tá? A gente evoluiu bastante, muito. Não é? Hoje, as resinas, nós trabalhamos com as resinas na termopolimerizadora, no micro-ondas, tá? E outras técnicas que estão chegando aí, tá? Inclusive, uma técnica super interessante, que é a aplicação
da resina com o pincel, né? Aquilo que eu te falei com aquele líquido da Ivoclar, que é absurdamente fantástica a técnica. Essa técnica foi desenvolvida por um colega aqui de Goiânia, que é o Santiago, e ele é um dos professores lá do centro STG Tibone, e nós tivemos uma aula com ele lá, assim, absurdamente fantástica, né? E dá condição do protético trabalhar com a resina acrílica, fazer um protocolo acrílico, como se ele estivesse trabalhando o protocolo cerâmico, e com uma qualidade absurdamente fantástica dessa resina. Tá? Então, as técnicas de trabalho evoluíram assim absurdamente, né? Eu costumo dizer que resina acrílica e prótese total... Oi, voltou agora? Ela tem para mim dois... Voltou. Estou te ouvindo bem, Zé. Tempos. O tempo, para mim também está tudo bem. Tudo bem para vocês aí, pessoal? Não está falhando a internet, não? Infelizmente, esse horário é um horário ruim da internet. Tá? Então, eu costumo dizer que resina acrílica, quando a gente vai trabalhar com prótese total, ela tem dois tempos. Um antes e um depois que o Tomás foi e se atreveu a fazer as caracterizações. Não é? E se atreveu e a coisa deslanchou, e hoje todo mundo faz caracterização. Não é? Quando eu comecei, a resina acrílica era rosa claro, rosa médio e rosa escuro. Isso mesmo. Nós não tínhamos uma outra opção. Tá? E hoje não é só a caracterização intrínseca, a caracterização externa. Nós temos caracterizações, não é só a interna. Nós temos as caracterizações externas, que dá para fazer a maquiagem da resina acrílica. É fantástico, né? Olha, Zé. Então, quando a gente fala de evolução de material, a prótese evoluiu em todas as áreas. Muito. Tá? Resinas cerâmicas, resinas cerômeros, as resinas pasta para você aplicar e fotopolimerizar, não é isso mesmo? Isso mesmo. Tá? Então, os materiais evoluíram muito. E a Ivoclar, tá, é uma empresa que trouxe bastante coisa boa para a gente e continua ainda trazendo muita coisa boa, né, Lucimar? Com certeza, Zé. A gente tem, você está falando do Santiago, né? Quando eu conheci o trabalho dele, eu fui a Goiânia, acho que há uns 6, 7 anos atrás, uns 6 anos atrás, conheci o Santiago, eu fiquei encantada com o trabalho dele. Com ele aplicando, ele faz aplicação com o Ivocron, né? O Ivocron é uma resina que a Ivoclar tem há muito tempo para fazer, na época lá atrás, coroa, né? As partes, quando se fazia prensado, as coroas. Então, o Santiago aproveitou esse monômero para fazer com o STG a aplicação no pincel. Então, não vai mufla, não vai gesso, e ele vai lá fazendo realmente uma estratificação da gengiva, né? Então, é uma técnica que ele desenvolveu maravilhosa. Então, assim, a gente fica muito feliz que com o líquido da Ivoclar, ele consegue trabalhar dessa maneira. E no curso da Thaís, né, no STG Tibone, hoje o grupo de professores todos, eles aderiram a essa técnica. Porque é assim, né, Zé? É muito importante que cada um profissional ele vai adotar o que ele mais gosta ou o que ele mais se adapta. Então, eu acho que hoje o que vale é a gente dizer que tem inúmeras técnicas de você fazer uma acrilização, uma polimerização, tudo dentro, né, do contexto da literatura, e a gente escolhe. Então, a gente pode fazer no fogão, a gente pode fazer no micro-ondas, a gente pode fazer na termopress, a gente pode fazer numa Ivobase, como a gente tem a nossa injetora, uma polimerização, levando em consideração o que está na literatura. Então, é
muito válido quanto isso cresceu. Oi? Desculpa. Pois é, pode falar. Pois é, estou te ouvindo. A internet a sua internet aí está caindo bastante, está reconectando bastante. Estou aqui no... A minha aqui até que está segurando bem. Eu estou do lado do repetidor de sinal aqui, mas está com sinal total, mas sei lá. O que acontece? Só se desligar o Wi-Fi. Conectar. Desliga o seu Wi-Fi e conecta pela internet do seu celular. Eu estou na internet do meu celular. Só um minutinho, tá, gente? Deixa ela só reorganizar a internet dela lá e eu a convido novamente. Quando nós falamos de materiais e da evolução dos materiais, eu acho que a gente não pode deixar de citar a Ivoclar, que foi uma empresa que entrou trazendo, entrou no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecê-la de ir lá em Liechtenstein, no ano de 98, e fiquei assim fascinado com o que eu vi lá. Tá? Então, por isso eu convidei a Lucimara para falar desses materiais da Ivoclar para a gente. Hoje nós temos, ela traz para quem faz prótese total, ainda não é a realidade de todo mundo, mas o sistema Ivobase, que é absurdamente fantástico para se fazer uma prótese total bem rapidinha mesmo. Vamos aguardar só ela reconectar aqui. E nós vamos falar um pouquinho também de planejamento reverso. Planejamento reverso, quando nós falamos, é de protocolo, tá? Mas mesmo uma prótese total, se não existe um planejamento antecipado, nós não temos como fazer uma prótese total bem feita, tá? Para quem conhece o trabalho do professor Osmar de Castro, e eu quero convidá-lo uma hora para ele estar aqui numa live junto com a gente, tá? Exatamente para ele falar desse desenvolvimento da técnica dele de clonagem terapêutica, que é um negócio assim absurdamente fantástico. Aliás, eu já o convidei, mas eu quero convidá-lo novamente. Ele já participou de uma live comigo, tá? Então, a Ivoclar... Não, ela não voltou. Oi? Tá bom. Então, já estou indo lá. Voltar. Aí é porque não estava subindo a minha tela. Ah, tá bom. Oi, Zé. E agora? Eu não vi que você tinha voltado. Estou aqui. Vamos ver se agora dá certo. Nossa Senhora. Tá? Eu estava então, Lucimara, eu estava falando da importância... Planejamento, né? Eu ouvi. Estava ouvindo eu falando da importância da Ivoclar, não é isso mesmo? Sim. A gente estava falando da... Tá? E não é só dente, não é, o Lucimara? A gente está hoje com 3 linhas de dente, né? Que a gente tem o Ibufonaris, que é um dente que foi desenvolvido para protocolo. Ele é um dente que tem uma camada externa de compósito e interna de resina acrílica. É um dente que tem uma boa dureza, uma boa resistência. E ele tem... Só que às vezes ele é um dente que ele é um pouco duro para alguns pacientes muito idosos. Né? Então, daí antes dele, a gente tem o Vivodente S, que é uma evolução daquele Vivodente que todos nós conhecemos, né? Que ele foi descontinuado, enfim, porque precisava evoluir. E a gente tem o Ivostar, que é um dente de 3 camadas, e é um dente também que é um coringa muito bom para colocar em próteses sobre implante, implantes, prótese transição, prótese total. É um dente bem versátil, com baixo custo, né? Muito bom. E ele é um dente que tem um custo-benefício
bem bacana. Então, assim, a gente está com 3 linhas de dentes que está indo muito bem. Então, você estava falando sobre a Ivobase. A Ivobase é um sistema muito interessante de injeção de resina acrílica. O resultado é muito preciso, né? Como a máquina ela consegue regular a temperatura e pressão, você consegue ter um tempo de 35 minutos ou até 60 minutos, depende a resina que você usa, qualidade no teu resultado, tanto de baixo visual quanto de alteração dimensional. Então, ele é muito preciso. A gente consegue fazer o STG, que é um sistema de características que o Tomás criou. E pelo menos no Brasil, ele é um sistema eterno. Então, todos os dentistas e técnicos trabalham com o sistema STG nas suas próteses. E a Ivobase, que a gente tem essa possibilidade também de fazer a caracterização com o STG. Então, é muito interessante esse trabalho, o resultado final. A gente tem uma prótese que não é tóxica e com uma alteração dimensional menos de 1% também, com rapidez. E a gente tira a mufla da máquina e coloca na água fria, que também é uma coisa que todos nós, né, sempre sonhamos no laboratório, né, poder ter essa possibilidade. E fazer o resfriamento imediato. É uma coisa que a gente sempre quer, mas nenhuma resina ela é indicada para isso. A Ivobase ela foi desenvolvida para isso, né? Trabalhar com rapidez e com qualidade. Então é uma forma a gente poder ter como fato. Hoje a gente está com 13 sistemas no Brasil todo trabalhando, o pessoal que trabalha com carga imediata usa muito porque você consegue uma qualidade, né, na carga imediata, né? Então a gente sabe que a carga imediata nem sempre ela vai ser substituída depois pelo trabalho definitivo. Muitos fazem a carga imediata e fica, né, como definitivo. E a Ivobase, ela dá essa qualidade para o paciente, tanto de alteração dimensional e principalmente muita possibilidade de escolher o que ele quer trabalhar da forma que ele quer trabalhar, né? Com os materiais. Olha quem está dizendo aí, ó, que essa semana ainda uma vai ser dele, tá? O Giovanni. Eu perdi. Giovanni. O Gi, ele tá... o Gi, ele tá... E o Gi tá no esquema já aí de... Vamos negociar a Ivobase dele, que tá no forno. Que bom. E é uma coisa, quem trabalha com a Ivobase fala, né? Eu sempre deixo os clientes Ivobase falarem, né? A qualidade, o resultado final é uma loucura. Muito bom. Então, eu fico feliz que o Gi Ivobase. Muito bom. E você estava falando, né, Zé, sobre o planejamento reverso, né? A importância da gente
da gente planejar uma prótese, né? Como é importante a gente planejar. Você falou do Osmar, né? De fazer a clonagem. Existem várias técnicas de planejamento. A clonagem é muito interessante, muito importante. Quem não faz a clonagem, ela precisa ao menos começar o planejamento pela montagem de uma prótese total. Então, assim, a semana passada nós falamos na live da Luana bastante também sobre a prótese digital, né? Que hoje a gente está entrando no mundo digital, não tem como negar. Mas, para você entrar no mundo digital, você precisa conhecer o mundo analógico. Não tem por onde. Então, a aprender a montar os dentes sobre o rebordo ali, sobre a zona neutra, fazer um trabalho de montagem bem feito, para daí sim começar o planejamento para um protocolo, para fazer a cirurgia, para fazer o guia, para depois fazer, né, a remontagem dela e aí sim fazer a acrilização e tudo mais. Então, o planejamento, ele é muito importante para o sucesso. Eu vi muitos casos de dentistas que não planejaram as suas próteses e aí a gente vê um grande insucesso no final. É muito triste o resultado para o paciente, que às vezes coloca os implantes e acaba não dando certo. Então, a parte do planejamento, qual dente vamos usar? Vamos montar essa prótese, vamos fazer a prova dela, vamos estudar o paciente para saber qual o melhor dente usar. É fundamental. Para depois dar o segmento na cirurgia, dar o segmento nos guias, né? Eu acho que isso a gente tem que pegar nos cursos, né, Zé? Vocês todos que dão cursos de prótese sobre implante, sempre trabalhar essa ideia do planejamento de uma prótese, né? É muito importante. Para cada vez mais a gente ter o sucesso para o paciente. Porque, enfim, quem vai usar a prótese é o paciente, né, Zé? Não somos nós, né? Então, Eu costumo até dizer que é o seguinte, eu não trabalho para o dentista. Eu trabalho para o paciente. Certíssimo. Eu já tive laboratório grande, onde eu atendi um volume muito grande de dentistas, e muitas vezes eu não conhecia nem o dentista que mandava o serviço, que dirá o paciente dele. Muitas vezes nós fizemos a prótese para o paciente sem saber se era um homem ou se era uma mulher. Tá? Hoje eu atendo só 5 dentistas, tá? Eu faço muita resina, muito protocolo. Agora mesmo, em cima da minha bancada ali, eu estou com 8 protocolos em andamento. Eu acompanho todas as etapas do meu trabalho lá junto do meu dentista no consultório. Você vai lá, Zé? Enquanto o paciente, eu vou lá em todos, tá? Enquanto o paciente não diz assim, é assim que eu quero, aí nós não damos andamento no trabalho. Se for necessário a gente modificar aquilo que foi feito, se for necessário modificar o dente, nós modificamos, tá? Porque quem tem que ficar satisfeito com o trabalho é o paciente. E eu tenho tido resultados muito bons com isso. E não me arrependo de ter desmanchado um laboratório grande para trabalhar só com um volume de dentista. E hoje está muito fácil para o protético, porque hoje nós temos a internet, nós temos a fotografia. Se ele não pode ir no consultório, pede o dentista para fazer a fotografia da boca do paciente e mandar para ele. A gente consegue não é mesmo? até ver a prova de dentes, Zé, Exatamente. por uma chamada de vídeo. A gente consegue, se a gente não pode... Por uma chamada de vídeo no celular. No celular. Então, hoje em dia está muito mais fácil do que antes, que a gente às vezes perdia uma manhã
ou uma tarde, porque tinha que se deslocar até o consultório. Então, mas mesmo assim era muito importante. Você falou, né? Eu recebia, quando eu tinha laboratório, um papelzinho escrito qual dente o dentista queria. Não sabia nem o nome do paciente, nem se era homem ou mulher. Exatamente. Muitas vezes a gente fazia o trabalho para o paciente e não sabia se era um homem ou se era uma mulher. Nem ideia. Não é verdade? E imagina, a fotografia, tinha que tirar a foto, como é que ia fazer para revelar uma foto e mandar? Isso não existia. E hoje a gente tem tudo isso instantâneo, né? O paciente, a gente recebe o trabalho, a foto do paciente já chegou antes do modelo, enfim. Então, é muito bom o que a tecnologia está fazendo para a gente. E a gente precisa usar a tecnologia a favor e sempre pensar no paciente, Zé. Eu sempre falo que a gente precisa achar, sempre assim, olha, trate aquele paciente como se fosse seu pai ou sua mãe. Né? Então, a gente tem que prezar muito no bom material, numa boa polimerização, porque uma má polimerização pode causar uma alergia na boca do paciente, né? Além de encher de bolha, encher de porosidade, ficar feia, aquilo vai ficar soltando monômero e pode criar uma alergia, uma inflamação na mucosa que nós nem vamos ver, que a gente entregou a prótese. Mas o paciente, olha, eu vi casos de palato vermelho de inflamação por conta de monômero residual. Então, é muito triste a gente se deparar com essas situações, né? E saber que, poxa, a prótese que eu fiz de uma forma que eu estou causando um problema para o paciente. Então, a escolha da gente trabalhar com boas técnicas, seja ela uma técnica de micro-ondas, no fogão, trabalhando pela teoria toda, o Tomás deixou uma forma de polimerização no fogão muito simples, no liga, desliga, o fogo alto, o fogo baixo, né? Na escola, quando eu dava aula, a gente usava essa técnica, liga por meia hora em fogo baixo, desliga, liga de novo. Quer dizer, são técnicas que qualquer um pode fazer no seu laboratório e que vai ter um resultado maravilhoso de uma prótese sem toxicidade, né? Bem, ele é provado que ele também dá um resultado muito bom. E a prótese, por exemplo, que o Santiago faz com os líquidos, né? O Ivocron também, ele dá um baixo índice de monômero residual e ele faz numa polimerizadora que também baixa, né? A gente tem um resultado muito bom de baixo índice de monômero. A Evobase é a técnica que dá menor índice de monômero residual na literatura, no que tem hoje de documentação científica, que é menos de 1%, 0,7% de monômero residual. Então, assim, a gente precisa se preocupar com o que a gente faz para o paciente. Como que a gente monta dente, né? Como diz o Walker, né? A gente não pode espetar dente na cera, a gente tem que fazer uma montagem de dente de prótese total, né? Eu acho que é o seguinte, Lucimar, o protético ele precisa prestar bastante atenção, porque a gente está fazendo uma coisa, uma arte, um trabalho que vai para dentro da boca da pessoa, vai para o organismo da pessoa. Você tem uma ideia, quando eu aprendi a fazer prensagem, nós lavávamos na água quente e sabe o que passávamos para tirar a gordura que estava no gesso? Você não tem nem ideia. Zé, gasolina. Eu ia até chutar, porque quando eu aprendi a fazer prótese na faculdade, que eu estudei na Metodista aqui em São Bernardo, nós tirávamos lisanda na mufla com gasolina. Lisanda. Agora, lavar a mufla assim é um absurdo. A gente passava um pincel com a gasolina para tirar a gordura da cera.
Isolávamos, prensávamos aquela prótese, só que aquele gesso absorvia a gasolina e depois ela vinha para a resina acrílica. E muitas vezes ia entregar a prótese para o paciente, ela estava cheirando gasolina. Olha... Tá? Aí a gente falava para o dentista que a prótese passou no posto. Tá? Foi. A gente fazia isso e achava que era certo. Era normal. Achava que era certo, não é isso mesmo? Normal. Que era normal. Mas é o que todo mundo fazia. É o que todo mundo fazia. Ou a gente... Tá? E foi isso que nós aprendemos. Ou a gente lavava, eu peguei a fase, eu lavei com gasolina para tirar a lisanda. Mas o removedor de caseiro, que é derivado do petróleo, a gente também usava para limpar. Quantos anos eu usei removedor caseiro, que é derivado do petróleo, para limpar a mufla, que é menos pior do que a gasolina, mas também é muito tóxico. E a gente não se tocava? E a gente não se tocava, não é, Lucimara? A gente não se tocava que a gente tem um removedor dentro do laboratório, que é o próprio líquido da resina. Se você umedecer um algodãozinho, você vai tirar toda aquela pasta lisanda que ficou em cima do modelo. Você vai tirar toda aquela gordura que ficou, a gordura da cera que ficou no modelo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E depois é só lavar bem com um detergente neutro e muita água limpa, você elimina. A Shirley está dizendo aí que usava benzina. Nós usamos bastante tempo a benzina retificada. Eu nunca usei, mas sei que usavam. Que era aquela que o relojoeiro lavava a máquina do relógio. E olha que absurdo que a gente tinha que usar. E hoje a gente tem tanto produto mais próprio. A gente até... É inacreditável. É como... A gente usava muitas dessas coisas. Vai vendo, ó, Shirley, que loucura. Mas eu usei muito removedor caseiro, muito. E hoje eu lavo, por exemplo, eu faço as inclusões na Ivobase, na Ivoclar. A gente faz casos clínicos para a universidade, alguns testes. E eu lavo tudo, limpo tudo sempre com monômero. E lava com detergente neutro, muita água limpa. A Ivobase a gente não precisa furar dente, é só asperizar, não precisa nada disso. Mesmo porque hoje em dia existe essa questão, né? Eu tenho uma opinião dentro que a gente não fura mais dente. Eu não gosto, não é recomendado, eu uso dessa linha. A gente pode usar um adesivo, um conector, né, Zé, de união, né, um agente de união, resina acrílica, resina dente, porque quando a gente fura o dente, a gente muda o número, o valor da resistência à flexão, a gente deixa o dente mais frágil. Mas eu só asperizo mesmo para uma... Você está criando uma linha de fratura naquele dente, quando a gente faz o furo dele. O colo, às vezes, é necessário, porque é onde passa o parafuso, né? Aí a gente não tem escolha. E dependendo do paciente, se ele tem uma mordida um pouco fratura, o dente ali, por conta desse furo que passa ali pelo meio. Então, assim, se a gente pode evitar, melhor. Então, assim, é melhor não fazer furo, a gente asperiza, usa um agente de união e até o próprio monômero acaba dando ele cria um pouco de união, mas a gente tem, a Culzer mesmo tem um produto muito bom, que é o Palabond, para poder fazer essa união entre... A gente tem o Connect, mas o Connect é mais para Nexco, né, que é resina composta, para a resina acrílica. Pode ser usado. É importante cuidar disso, né? Então, a gente tem muita coisa boa hoje para trabalhar com qualidade. Não precisamos mais usar produtos tóxicos, né, Zé? Que não é bom nem para o paciente, nem para a gente, né?
manipular produtos muito tóxicos, né? Lucimara, deixa eu só... nós estamos quase acabando o nosso tempo. Passou rápido. Nós temos mais 5 minutinhos. Passou rápido. Deixa eu só dizer, quando nós falamos de planejamento, tá? O planejamento não é só para os protocolos, o planejamento também é para as próteses total. Todo o trabalho que você vai fazer, é necessário se fazer um planejamento. Hoje eu vejo ceramistas que pegam lá o modelo, monta uma estrutura e vai lá aplicar. Mas se ele quiser fazer um enceramento de diagnóstico, ele consegue fazer isso e aprovar isso na boca do paciente através de uma impressora. Ele pode imprimir, manda para o dentista vai lá então planejamento nas áreas de prótese é super importante, não é isso mesmo? Você concorda comigo? Totalmente. Tá? E olha, cursos, gente, quando a gente fala de cursos, eu não estou aqui só para falar de curso meu, não, tá? É para falar de cursos em geral. A Lucimara dá curso, a professora Shirley, que está aí nos assistindo, também dá cursos, tá? Eu dou cursos, eu também faço curso. Eu acabei de fazer esse curso aqui, ó. Tá? É o curso lá do Frederico Gomes, lá no Tibone, tá? Um curso absurdamente fantástico. É rico esse curso. Eu fiz tá? também, Zé. Então, eu até costumo dizer... Também. Eu já fiz também. Faz uns 3, 4 anos que eu fiz esse curso. Já fez, né? Ele é muito rico em informação. Eu fiz... Nossa! Ó, Thaís Nogueira, Frederico Gomes, o Santiago, Alessandro Gameiro, a doutora Renata. A Renata vai estar comigo depois de amanhã aqui numa live. Nós vamos falar, inclusive, de planejamento. Tá? Eu não faço nenhum protocolo, mesmo que seja carga tardia, que não tenha planejamento. Tá? Não existe isso para mim. E o meu cliente, o meu dentista concorda comigo e a gente não tem sucesso nos nossos trabalhos. Tá? Por quê? Porque eu aprendi a fazer dessa forma, eu mudei a minha história nos protocolos. Tá? Então, ó, esse curso é absurdamente fantástico. Quem puder ir lá fazer, vá fazer porque vale a pena. Tá? Eu até ganhei um livro deles e ganhei, inclusive, autografado pelos 4. Mas quando eu fiz o... Tá aqui na minha prateleira aqui. E eu gostaria... Quando eu fiz eu gostaria também de dizer que foi lançado um curso... Não, quando eu fiz o curso com eles estavam lançando o livro e esse livro é um sucesso, né? Só tem conteúdo incrível, hein? Fantástico. É absurdamente fantástico. Tá? E deixa eu falar a respeito dos meus cursos. Eu lancei agora, nesse mês, o curso online, que ainda está, a turma ainda está aberta, e estou lançando já os cursos do próximo ano. Tá? E quem sabe, Lucimara, a gente trazer o curso da Ivobase aqui em Brasília. Vamos fazer sim. Vamos ver se a gente consegue trazer. Vamos alinhar isso. Tá bom? Para a gente mostrar, né? Se tiver um paciente aí que a gente consegue polimerizar e colocar na boca, para o pessoal ver o resultado. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu vou conversar com o presidente da ABO aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer com o caso ao vivo do paciente. Maravilha. Tá certo? Aí a nossa Ivobase já então foi até Goiânia. Você tem o seu tempo para você fazer as suas considerações. Se você quiser falar mais de algum material, fique à vontade. Zé, né, pela oportunidade e sempre colocar, né, dividir com as pessoas, assim como eu também gosto muito de aprender, eu também gosto de dividir o que a gente tem, sendo uma técnica, materiais, né? Hoje, à frente da parte de prótese removível da Ivoclar, a gente consegue divulgar, consegue mostrar. Para o ano que vem, a gente tem muita coisa, né? Tem a técnica de montagem do BPS, que é a prótese biofuncional, o articulador.
São várias situações, a caracterização com o anexo que a gente tem para as resinas impressas e para as próteses fresadas, também é uma grande opção para caracterização. A gente tem muita coisa. Então, dividir isso é incrível. A parte, né, a minha parte, que eu gosto muito, a parte de montar a dente, de fazer ajuste oclusal, que é uma coisa que eu adoro e a gente faz isso nos cursos. E assim, a gente tem muito material bom no mercado, não só da Evoclar, né, mas tem muita coisa boa. Eu acho que todo profissional precisa conhecer tudo que tem, trabalhar com o que mais se sente à vontade, né? Então, eu como profissional da Evoclar sempre estou aqui. Você mesmo às vezes já pediu socorro de uma dúvida, uma indicação. A gente está sempre aqui pronta para ajudar o cliente, ajudar o profissional a tirar as dúvidas e fazer o melhor, né, Zé? Então, eu só tenho que agradecer você por a oportunidade, a todo mundo que está nos assistindo. E me coloco à disposição sempre, qualquer dúvida, o que for possível. E vamos ver se a gente vai a Brasília fazer um curso bacana aí junto com você. Que eu já faz tempo que eu quero ir conhecer tudo aí. Bacana. Né? Não é de hoje, não. Mas é isso. Te agradeço. Eu vou. Precisa vir. Eu é que agradeço, minha querida. E é um prazer muito grande ter você aqui. Tá? E gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Essa live vai ficar gravada lá no meu Insta. Tá? E se alguém tiver alguma dúvida, que quiser entrar em contato comigo, lá pode entrar em contato comigo. Tá bom? Eu estou à disposição. Eu não consigo ver os comentários para votar, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manda lá no direct que a gente responde. E eu agradeço a todo mundo aí que está, meus amigos, a quem, os alunos, enfim, eu vi, até a hora que travou eu consegui ver bastante gente. Ai, um beijo, Shirley, que a Shirley é uma querida, né, gente? Nossa Senhora. Um beijo aí para todo mundo. Muito obrigada. Convidar todos para assistir na próxima quarta-feira. A Renata. Na próxima quarta-feira eu estarei com a doutora Renata Cansado. Renata tem Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, Zé. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.